Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar o estudo hoje da igreja de Sardes, a partir do capítulo 3 do livro de Apocalipse. E aí nós vemos o período da história da igreja que ela representa, que vai ali desde o tempo da reforma até o final da supremacia papal. Então, gente, olha só, o versículo 1 vai dizer: ao anjo da igreja em Sardes, escreve. Sardes, pessoal, era uma cidade que tinha um bom comércio, né? Lá tinha artesanato, lã, tinha também tinturaria, como em Tiatira, certo? E lá no ano de 17 depois de Cristo, a cidade sofreu aí um terremoto. E o que aconteceu? Teve um imperador chamado Tibério que reconstruiu Sardes. E aí, olha para vocês verem, a idolatria é tão forte nesse contexto que Sardes, a cidade, começou a disputar com a cidade de Esmirna para ver quem iria sediar um culto de adoração ao imperador Tibério por ter reconstruído Sardes. Né? E aí, Esmirna acabou vencendo essa competição e a cidade, então, sediou esse culto. Ela fica a aproximadamente 12 quilômetros da cidade de Tiatira, que nós estudamos aí a igreja anteriormente, né? E lá, gente, também aconteceu, não lá, aliás, desculpe, nesse período da história da igreja, nessa data que vocês estão vendo aí, aconteceu esse massacre de São Bartolomeu na França. O que é mais propriamente dito, aí a gente destaca a cidade de Paris, porque só lá foram mortos aproximadamente 3.000 cristãos, que eram conhecidos na época, a maioria deles aí, por huguenotes. Então, aí eu convido vocês a estudarem a história da igreja para que vocês saibam qual era o perfil desses huguenotes. A princípio, a gente diz que eram homens fiéis a Deus e que morreram em prol do reino, não negaram a sua fé. Maravilha. Avançando, a gente vê que o texto fala que o Senhor Jesus é aquele, né, se apresenta para eles como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aí nós vemos o seguinte, ó, quando a gente vai para Éfeso, nós vemos o Senhor falando, deixando ali claro para eles que ele está próximo da igreja de Éfeso, ele está andando entre as igrejas, ele tem os líderes, né, nas mãos dele e tal. E aí, em Éfeso, a gente vê o Senhor Jesus exortando ele porque perderam o primeiro amor. Em Esmirna, que é a igreja dos mártires, a palavra para eles é: olha, eu sou o primeiro e o último nesse sofrimento que vocês estão passando. Então, Esmirna era a igreja sofredora. Por outro lado, a gente tem Pérgamo, que é a corrupta, onde o Senhor Jesus diz para eles que iria entrar com o julgamento, porque ele é aquele que tem a espada afiada. Já em Tiatira, que era a igreja imoral, o Senhor fala para eles: olha, eu sou o filho de Deus, aqueles que têm óleo como chama de fogo, isto é, eu estou vendo tudo que vocês estão fazendo. Agora, quando chega em Sardes, uma característica forte aí é o seguinte: é a igreja que parece, mas não é. Então, ela tipifica também, como eu falei, o período da reforma, porque lá, gente, no tempo da reforma, 1517, pouco antes, depois até, né, depois da reforma, vamos dizer assim, as igrejas ficaram com fama de serem reformadas, mas muitas práticas idólatras e outras que a Bíblia condenava ainda estavam no interior da igreja. Então, vamos dizer assim, por fora havia sido feita uma reforma, certo? Tinha ali os homens de Deus fiéis, etc, etc. Mas no que diz respeito ao ambiente interno, ainda tinha muitas práticas nela que precisavam mudar. Então, a igreja de Sardes, essa daí, ó, é aquela que parece, mas não é. Porque ela tinha o quê? Uma vida oculta, gente, desconhecida, sabe? Nós podemos dizer que hoje, se a vida oculta dos membros das igrejas, né, fosse revelada, se essa vida fosse descoberta, as igrejas evangélicas e as demais também, olha, perderiam boa parte da sua reputação de ser uma igreja espiritual, uma igreja séria. Por quê? Tem muita gente com vida oculta na igreja, uma vida desconhecida, uma vida que vai contra a palavra de Deus. E em Sardes não era diferente.
Ah, e aí, é por isso que nós vemos, ó, final do versículo 1, falando que ela tem nome de que vives, mas está o quê? Morta a igreja, né? Isso aconteceu também lá em Efésios, no capítulo 5, versículos, a partir do 14, diz: Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Levanta-te dentre os mortos, a Bíblia está falando lá, não é verdade? Então, em Éfeso, gente, tinha muitos mortos espirituais, assim como em Sardes, e assim como hoje também. Muito morto vive dentro da igreja, pessoa que, sabe, tem uma aparência e tal, e usa uma determinada roupa, nada contra isso, mas, entendeu? A pessoa muda o tom de voz quando vai fazer uma oração, fala palavras assim fantásticas, dá glória a Deus nos cultos, e isso, vai no altar, chora toda semana, domingo após domingo, mas quando você vai ver, não muda nada. Entendeu? Os hábitos não mudam, essa pessoa está morta nos delitos e pecados dela, conforme fala lá em Efésios 2:2. Então, na igreja hoje está cheio de gente assim. Né? Desde aquele tempo, essa ideia não é nova, passou pelo período de história da igreja e agora está no nosso meio. No versículo 15, a Bíblia diz para eles: olha, vede prudentemente como vocês andam, não como necios, mas como sábios. Então, olha, você vê que na igreja de Éfeso e aqui em Sardes também, era uma questão de procedimento. Ou seja, para de fazer essas coisas erradas que está fazendo. Isto é, para de viver de ter aí uma vida dupla, no caso da igreja de Sardes, até de Éfeso também, uma aparência de sepulcro caiado, por fora, tudo bonitinho, tudo branquinho, passado com caule, tudo uma beleza, mas por dentro, por debaixo, tudo podre, sabe? Uma aparência de, por fora, bela viola, gente, por dentro, pão bolorento. Então, tem muitos, assim, hoje, infelizmente, que a luz do evangelho possa chegar na alma, na vida dessas pessoas, para que elas possam, de fato, se converter verdadeiramente. E aí o texto fala ali também, no versículo 16, reminde o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, lá em Éfeso, eles estavam perdendo muito tempo. Por quê? Estavam fazendo obras mortas direto. Tinha uma aparência de espiritualidade, mas, ó, tudo vamos dizer assim, uma falsa vida espiritual próspera, na verdade. Então, hoje também, na igreja de Sardes, gente, nós vemos o seguinte: tem muita gente perdendo tempo fazendo uma obra morta. Então, remir o tempo tem a ver com administrar o tempo da melhor forma possível, claro, mas a palavra remir ali significa resgatar pelo pagamento de algo, ou seja, resgatar daquilo que vai ser perdido pelo pagamento de um preço, que foi o que o Senhor Jesus fez pela nossa alma. Nós somos remidos, fomos resgatados pelo preço de sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Então, o remir o tempo aqui olha, tira, resgata o tempo que você está perdendo, alimentando a sua alma, ou seja, suas emoções, mente e vontade, tempo que não está acrescentando nada espiritualmente, tempo que não está realmente, você só está perdendo, jogando fora. Não é? Então, ou também, né, eu já falei aqui da nossa alma, da nossa vontade própria, mas também posso falar aí da mão do diabo. Então, gente, às vezes nós precisamos resgatar da mão do diabo, sabe? Aquele tempo que está preso por conta que nós muitas vezes estamos fazendo, investindo em coisas que agrada a ele. Agrada a ele por quê? Porque ele esfria a nossa fé. É por isso que tem muita gente, como em Éfeso, perdendo o primeiro amor, e aqui em Sardes também, com fama de quem está vivo, mas está morto. Por quê? O versículo 17 fala: olha, por essa razão não vos tornei insensato, mas procura saber qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, o que ele quer que nós façamos para ele. Quando a pessoa trabalha numa empresa, ele quer descobrir, olha, o que eu tenho que fazer para poder ser promovido, que eu quero ganhar mais, eu quero crescer na carreira, eu quero ser bem-sucedido. Irmãos, vamos usar essa energia também no reino de Deus. O que eu e você temos que fazer para a gente progredir na carreira da fé e acabar bem a carreira, conforme o apóstolo Paulo fez lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então, nós vemos que na igreja de Sardes você tinha uma reputação maravilhosa, porém, uma realidade horrível. Havia uma aparência que impressionava, mas a essência, gente, era ruim.
porque eles estavam longe de Deus, ou seja, era uma ostentação. É o que a gente vê muito hoje nas redes sociais. As pessoas ostentando uma coisa que, de fato, elas não são. E você pode reparar que ninguém posta derrota lá, viu? É só vitória, só vitória. Na verdade, só se posta derrota quando falece alguém. Mas, caso contrário, você vai ver as pessoas lá, e nada contra você postar a sua vida ali, que cada um, cada um. Eu, de vez em quando, posto algumas coisas também. Mas a gente tem que tomar cuidado para não demonstrar lá uma coisa que nós não somos, a ponto de fazer as pessoas pensar mais do que nós, do que elas deveriam. Então, gente, essa aparente vida de Sardes enganava e atraía. Quando a gente vai para Gálatas capítulo 2, ó, isso está acontecendo lá também. Versículo 6 diz assim: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então, meu irmão, cuidado. Às vezes você está vendo aquela pessoa pregando ali, você está vendo a pessoa isso, aquilo, e vai para lá e pula para cá, e não sei o que, etc, etc. Mas, ó, é só aparência. Não vai te acrescentar nada. Mas, glória a Deus, que também tem aquele servo de Deus que você vê que ele é ativo na obra, que ele prega, que ele dá glória a Deus, que ele, enfim, que ele é quebrantado, e Deus usa a vida dele para acrescentar em você, para acrescentar em mim. Glória a Deus por isso. Avançando, gente, então, olha para você ver essa frase, tá? Então, viver de aparência é o quê? Você está sempre com medo das coisas, porque a qualquer momento essa pessoa pode ser descoberta, não é? 1 João capítulo 4, versículo 18, diz que o amor lança fora todo medo. Aquele que vive de aparência na vida espiritual, ele vai estar com medo e, por consequência disso, ele não está aperfeiçoado em amor, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação. Então vamos parar de viver de aparência para que a gente não sejamos escravos do medo. Seguindo para o versículo 2, a Bíblia fala, olha, ser vigilante. Então, vigia você mesmo, irmão. Veja bem, o seu maior inimigo e o meu somos nós mesmos, nosso livre-arbítrio, as escolhas erradas que nós fazemos. Sabe? É por isso que a gente fala que o nosso primeiro líder, seu primeiro líder e o meu, somos nós mesmos. A gente que escolhe o bem, a gente que escolhe o mal. E a Bíblia fala aí, ser vigilante, por quê? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Mateus 26, 41 fala, olha, portanto, vigiai e orai, né, para que vocês não entrem em tentação. Né? Então, vamos vigiar, gente. Vamos vigiar para que a gente não tenha problemas futuros. E aí você vê a Bíblia falando, o Senhor Jesus aconselhando eles, olha, consolida o resto que estava para morrer. Então, o Senhor olhando para aquela igreja de Sardes, apesar de ter gente ali, a maioria estava ali fingindo que era uma coisa e era outra, mas tinham pessoas ali que eram fiéis, mas estavam quase morrendo. E Deus sabe disso porque Atos capítulo 1, versículo 24, diz que ele é aquele que sonda os corações. Então ele sabia que tinha gente fiel ali. Muitas vezes, irmão, você está num determinado contexto, em uma determinada igreja, enfim, na tua vida espiritual, de modo geral, e você é um dos poucos fiéis ali. Entende? Mas saiba, Deus olha o teu coração. Você pode ficar tranquilo que ele vai honrar você de alguma forma. Não é? O que mais que ele diz? Fala aí, ó, que ele não tem achado íntegras as tuas obras, você tá vendo? Obras lá não faltavam, irmão. Na igreja de hoje faltam obras, mas lá não faltavam. Porém, o problema é o seguinte, as obras lá eram obras mortas. Né? Eram obras que, infelizmente, não dava para... Deus não podia contar para efeito espiritual nenhum. Não tinha nada, não, sabe? Não dava certo. A coisa não era do jeito que Deus queria. Diz aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Fez ele que era reto perante o Senhor, não porém com interesse de coração. Tá vendo? O rei Amazias falando aqui, ó. Ele estava fazendo a coisa certa, porém, o coração, a motivação dele estava errada. Tem gente hoje desse jeito na igreja. Ele está fazendo a coisa certa, mas a motivação é errada. Ele quer aparecer, ele quer algum benefício, talvez um salário. Enfim, ele quer que as pessoas
deem a ele um status, uma posição que ele não tem, sabe? Então ele faz as coisas certas com a motivação errada. E Deus considera isso como obra morta, né? Fazer aquilo que é certo com motivo errado, não adianta. E aí, seguindo ali, você vê que fala, ó, as obras deles não estavam sendo adequadas, íntegras, na presença do meu Deus, está falando. Então, gente, na presença dos homens, todo mundo batia palma. Nossa, que obra, que oferta que ele deu, que não sei o quê. Olha como ele canta, olha como ele pega. Olha só, está ativo, está fazendo visita, está isso, está aquilo. Porém, diante dos homens, e a Bíblia fala em 1 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então é diante de Deus que nós temos que ser aprovados. Ao contrário disso também, nós temos nas igrejas hoje pessoas que estão sendo reprovadas pelos homens, mas estão sendo aprovadas por Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Né? Aqueles que se dedicam a ter uma vida de santidade, uma vida de busca da palavra, sem dúvida nenhuma, vão ter homens que vão te reprovar. Isso faz parte do pacote aí da salvação para nós caminharmos na vida cristã. Sardes, então, o que aconteceu com eles? Eles substituíram aquilo que é interno, que é o que põe, que faz com que as engrenagens funcionem bem, não é? Pelo que é externo, que os homens valorizam. Isso que Sardes fez e é o que muita gente está fazendo hoje também. Seguindo, o mesmo conselho que ele deu para Éfeso, ele também dá aqui, ó. Lembra-te, ou seja, de onde você caiu, para que você se arrependa, não é verdade? Os tempos passam, gente, mas os erros continuam sendo os mesmos. E o Senhor Jesus falando, olha, lembra que você fez lá, então dá para consertar ainda. Se arrepende, porque você tem recebido muita coisa, você tem ouvido, você já ouviu, você está gordo espiritualmente, não é verdade? Tá, vamos dizer, ouviu bastante coisa já, só que você não é Tiago 1,22, ou seja, você não, a Bíblia fala lá que nós temos que ser praticantes da palavra, não somente ouvimos. Você não está fazendo aí Filipenses 3,16, que diz, tão somente andemos conforme aquilo que já alcançamos. Então, é isso. Aquilo que você recebeu, você tem que andar de acordo. Por quê? 1 Tessalonicenses 4,7, Deus nos chamou para a santificação. Isso que ele fez. Então, lembra daquilo que você tem ouvido, tem recebido, guarda isso no teu coração e se arrependa. Por quê? Porque é o seguinte, se você não vigiar, eu vou vir como um ladrão diante de você para poder entrar com o juízo. Você não vai saber quando isso vai acontecer. Né? A palavrinha ladrão ali, gente, está relacionada com um roubo sem violência. Certo? Aquele ladrão que vem de noite, que vem no momento que você não está esperando, ou seja, é um roubo com astúcia. Era isso que Deus iria fazer com aqueles que eram cristãos nominais. Estava ali só para somar número. Então o Senhor estava exortando eles, falando, ó, lembra da comunhão que você tinha comigo, restaura, volta, sabe? Então Sardes começou bem, mas parou no meio do caminho, eles pioraram. E nós, gente, como é que nós estamos? Né? Começar é menos difícil do que manter e terminar. Tá? Nós temos piorado na vida cristã, nosso nível de prática do evangelho tem diminuído, tem aumentado. Como que nós estamos? E aí você vê, tem alguns textos ali que cita essa palavrinha ladrão também, depois você dá uma olhada, e aí o texto fala lá, você não vai saber quando eu vir, né, que eu comentei antes aqui. Lá no texto de Malaquias, gente, você vê que os homens ali estavam também fazendo umas coisas lá nada a ver, sabe? Estavam falando contra Deus, enfim, estavam fazendo coisas que Deus estava reprovando, a ponto que eles reputavam, no versículo 13 aqui, no versículo 15 diz assim, ó, ora, pois, no 14 eles estavam dizendo, né, que era inútil servir a Deus. O que adianta a gente servir a Deus? Não está adiantando, etc, etc. Depois, no 15, ele fala assim, ó, nós reputamos por felizes e soberbos. Por quê? Porque eles fazem o que eles bem entendem, não acontece nada com eles escapam. Quando chega no 16,
fala que aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Né? Fala que Deus iria poupá-los, né, como um homem poupa a seu filho, ou seja, iria poupá-los de um possível juízo. E no 18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, aqui eles não iriam, né, no insights, não iriam conhecer quando o Senhor viesse, mas eles iriam saber que era Deus, porque a forma como as coisas iriam acontecer, iriam vir de repente, né, eles não iam ter como fazer nada, tá? Não iam saber, correto, mas iriam ter a certeza que foi Deus que fez. E o texto de Malaquias fala que pessoas nesse contexto, vai chegar um tempo que elas vão identificar claramente qual é a diferença daqueles que servem ao Senhor Jesus e em relação aos que não servem. Aqui em Sardes do mesmo jeito, ó, eu vou vir aí de repente e vocês vão saber que sou eu. Gente, quando Deus fala, ele não tem como você não saber que foi ele. Ele fala claramente. Então, meu irmão, você pode ter certeza que você está orando, pedindo que Deus fale com você, ele vai falar claramente. Você vê, o jeito que ele falou aqui, ó, eu vou vir como um ladrão, hein? Vocês não vão saber, não vão perceber. Quando vocês forem ver, ó, já foi tudo. Tá? Então, quando Deus tem que falar conosco, ele fala de um modo muito claro, sabe? Eles iriam saber que a intervenção que aconteceu, a intervenção era divina e que ela estava contra eles. Eu encerro aqui fazendo aquele convite especial para você que está me assistindo. Olha só, sem dúvida, tem muitos tipos de vozes no mundo, sabe? E qual voz você tem ouvido? Né? Tem muita voz aí de coisas que realmente não vão te ajudar, coisas que não estão fazendo você ser vivificado espiritualmente. Talvez você seja alguém que está precisando ter a vida de Deus dentro de você, sabe? Então, o que o Senhor Jesus deseja que você pare e ouça a voz dele, para que você saia dessa condição de morto espiritual e passe a viver a vida de Deus. Sabe? Não deixe essas várias vozes, de repente, no lugar que você está, as pessoas falando coisas que não estão de acordo com a palavra, ou muitas vezes nem a Bíblia elas leem lá, leem simplesmente um livro que foi escrito por homens, mas que é imperfeito. Na Bíblia não tem contradições. Sabe? A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores, em torno aí de 1.500 anos. Eles escreveram em épocas diferentes e não se contradizeram. Então é a voz de Deus que você tem que ouvir. E a voz dele a gente ouve por meio da palavra. E aí eu te convido a entregar a sua vida para Jesus Cristo. Vá até uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Procure um líder espiritual. Fala para ele que você quer conhecer a palavra de Deus, que você quer começar a ouvir a voz de Deus e ser vivificado para que você receba a salvação. E você, meu irmão, que está me assistindo, saiba que há um memorial diante de Deus para as obras que você e eu temos feito. Talvez você está nessa condição de que só está ali na igreja fazendo número. De repente você precisa ser iluminado por Jesus Cristo. O Senhor está dizendo, olha, levanta-te, ó tu que dormes, né? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. Então, o fato de você estar na igreja ali, cantando, muitas vezes até mesmo pregando, sabe? E indo no apelo da igreja, chorando, isso não está fazendo diferença. Deus está anotando tudo isso no memorial. De repente você está pensando, que eu vou receber galardão por causa disso, por causa daquilo, você não vai receber. O que falta para você é o que faltava para Pedro, lá em Lucas 22, acho que a partir do versículo 31, se eu não me engano, Jesus falou para Pedro, olha, Pedro, você quando se converter, você converte a seus amigos. Você vê lá no final, né, Lucas 22, hein? Pedro já tinha andado com Jesus muito, já tinha visto multiplicação de pães, já tinha visto um monte de coisa, e ele não era convertido ainda. Então a pergunta é, você é convertido? Eu sou convertido? Ou você e eu somos mortos espirituais? Como está a nossa vida espiritual diante de Deus? Eu encerro por aqui, pessoal. Queria agradecer a vocês, em nome de Jesus Cristo. Gente, vamos nos firmando, caminhando, sabe? Não vamos desistir, porque a volta do Senhor está cada dia mais próxima e nós precisamos nos preparar para encontrar com Ele nos ares. Amém?
Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.